Era outubro de 1415. Do lado francês, mais de 12.000 guerreiros, a nata da nobreza europeia. Cavaleiros de elite com armaduras de placas forjadas pelos melhores ferreiros do continente. Cavalos de guerra treinados durante anos. Besteiros experientes. Artilheiros. Suprimentos para semanas. Do lado inglês, menos de 6.000 homens. Famintos. Muitos com disenteria. Marchando há semanas sob chuva constante, com botas destruídas, rações no limite e um moral que dependia exclusivamente da vontade de um único homem para não desabar. Todo general presente naquele campo sabia o que ia acontecer. O rei inglês estava encurralado, sem saída, sem reforços, com um exército que mal conseguia ficar de pé. Os franceses já estavam discutindo entre si quem ficaria com quais prisioneiros ingleses. O rei Henrique era o prêmio maior. Os termos do resgate já circulavam entre os nobres antes de a luta começar. Era uma questão de protocolo, não de dúvida. Mas havia um detalhe naquele campo. Um detalhe que os próprios franceses haviam escolhido. E esse detalhe matou 6.000 deles antes do anoitecer. Para entender o que aconteceu em Agincourt, você precisa entender a situação de Henrique V naquele momento. Ele não estava vencendo uma guerra. Ele estava tentando sobreviver a uma. Henrique V tinha 28 anos quando cruzou o Canal da Mancha em agosto de 1415. Era jovem, ambicioso e carregava uma reivindicação que os reis ingleses repetiam há décadas, a de que o trono da França lhes pertencia por direito dinástico. Era uma disputa antiga, complicada, alimentada por casamentos reais, tratados quebrados e guerras que se arrastavam por gerações, o que hoje chamamos de Guerra dos 100 Anos. Henrique não inventou esse conflito, mas decidiu que seria ele a resolvê-lo. Ele cruzou o canal com cerca de 12.000 homens. A ideia era direta: tomar Harfleur, uma cidade portuária estratégica no norte da França que controlava a entrada do rio Sena, e depois marchar até Calais, o único porto inglês em solo francês, onde navios estariam esperando para levá-lo de volta para casa com uma vitória limpa e simbólica. O cerco de Harfleur funcionou. A cidade capitulou após 5 semanas de pressão, mas custou um preço que Henrique não havia calculado direito. A disenteria se instalou no acampamento inglês durante o cerco. A doença não escolhia patente. Atingiu soldados rasos e oficiais com a mesma brutalidade. Quando Harfleur caiu, Henrique havia perdido mais de 2.000 homens para a enfermidade, além dos feridos em combate. Outros milhares foram mandados de volta para a Inglaterra por estarem incapazes de continuar. Quando começou a marcha para Calais, ele tinha pouco mais de 5.500 homens, a maioria ainda enfraquecida, todos exaustos, e então os franceses bloquearam o caminho. O exército francês se posicionou estrategicamente entre os ingleses e Calais, na planície perto da pequena aldeia de Agincourt, no norte da França. Pelas estimativas mais aceitas entre os historiadores modernos, os franceses tinham entre 12 e 15.000 soldados efetivos. Relatos da época, sempre propensos ao exagero, falam em 20, 30 até 60.000. Os números medievais são inflados com frequência para dramatizar vitórias ou justificar derrotas. Mas mesmo pelas estimativas mais conservadoras, a vantagem francesa era esmagadora. Os comandantes franceses sabiam disso. E foi exatamente essa certeza que os destruiu. Entre os generais franceses, havia um problema que ninguém queria nomear em voz alta. Todos queriam a glória da batalha para si. A nobreza francesa funcionava por um código de honra que valorizava o combate direto, o confronto pessoal, a bravura individual no campo. A cavalaria, o cavaleiro a cavalo, armado até os dentes, era o símbolo máximo desse mundo. Capturar um inimigo de alto valor era mais lucrativo do que matá-lo. O resgate de um duque ou de um conde podia equivaler à renda de anos de um feudo inteiro. Então os comandantes franceses não estavam apenas planejando uma batalha, estavam planejando a divisão dos lucros. Disputavam entre si as posições de maior destaque, brigavam sobre quem lideraria a cavalaria pesada na primeira carga. Discutiam os termos do resgate de Henrique V antes de a luta começar, como se o resultado fosse uma formalidade, um documento que faltava apenas assinar. Essa mentalidade custaria tudo. O campo entre as duas forças tinha características que deveriam ter chamado a atenção de qualquer general experiente. Era estreito. Florestas densas nos dois lados, a floresta de Agincourt ao norte e a floresta de Tramecourt ao sul, comprimiam o espaço disponível para manobras.
No ponto mais apertado, a faixa de terra aberta tinha menos de 900 metros de largura. Para um exército de várias fileiras de profundidade avançando em formação, isso significava que a maioria dos homens ficaria comprimida, sem espaço para se mover lateralmente, sem possibilidade de flanquear o inimigo. Para um exército menor, esse corredor era um presente. Os flancos ingleses estavam protegidos pelas árvores. Nenhuma manobra de cerco era geograficamente possível. Os franceses, com toda a sua superioridade numérica, seriam forçados a atacar de frente, exatamente onde os ingleses estariam esperando. Para um exército grande, o corredor era uma camisa de força. Mas os franceses não viram dessa forma. O que eles viram foi: temos cavalaria pesada, cavaleiros de elite, números absolutos do nosso lado. Um campo estreito não muda nada quando você tem força suficiente para esmagar qualquer coisa à sua frente. O que eles não levaram em conta foi o que havia sob seus pés. A região de Agincourt era uma área agrícola. O campo entre os dois exércitos tinha sido recém-arado poucas semanas antes do outono. Os sulcos ainda estavam frescos, a terra ainda solta, quando as forças chegaram. Era um campo de lavoura, não uma planície compactada de batalha. E na noite de 24 para 25 de outubro de 1415, choveu, não uma garoa, uma chuva persistente, fria, que durou a noite toda. O campo recém-arado absorveu toda aquela água. Quando amanheceu, o terreno entre os dois exércitos era uma extensão de lama pesada, densa e pegajosa. Não a lama rasa que molha os sapatos. A lama funda que suga os pés, que prende os joelhos, que dobra o esforço de cada passo. Henrique V saiu do acampamento ao amanhecer, olhou para aquele campo e entendeu algo imediatamente. Seus archeiros, leves, sem armadura, com botas simples, conseguiriam se mover naquilo. Os cavaleiros franceses com 30 quilos de aço no corpo, montados sobre cavalos que pesavam mais de 500 quilos, não. E foi Henrique quem forçou o movimento. Durante horas, os dois exércitos ficaram parados, cada um esperando que o outro atacasse primeiro. Os franceses preferiam esperar. Quanto mais tempo passasse, mais os ingleses se enfraqueceriam, já famintos, já sem perspectiva de fuga. A lógica parecia impecável. Mas Henrique entendeu que o tempo não trabalhava para os franceses naquele campo específico. A lama estava ali. O corredor estreito estava ali. Cada hora que passava era uma hora em que os franceses poderiam reconsiderar sua posição, recuar, reorganizar, encontrar um ângulo de ataque diferente. Então, ele ordenou o avanço. Os archeiros ingleses avançaram até uma distância de aproximadamente 250 metros da linha francesa. Eram em torno de 5.000 homens. Antes de começar a disparar, plantaram estacas de madeira apontadas para frente no solo. Uma proteção improvisada contra a cavalaria que revelava o quanto Henrique havia planejado cada detalhe daquele dia. O longbow inglês era uma arma extraordinária. Um arco de madeira de teixo com quase 2 metros de altura, capaz de disparar uma flecha que atravessava cota de malha e penetrava armaduras de couro reforçado a mais de 200 metros de distância. Um archeiro bem treinado disparava entre 10 e 12 flechas por minuto, com precisão. E os archeiros ingleses eram treinados desde a infância. Era uma obrigação legal na Inglaterra medieval que os homens praticassem o arco regularmente. 5.000 archeiros, 10 flechas por minuto. 50.000 flechas por minuto, cobrindo o céu entre os dois exércitos. Os franceses, ao verem o avanço inimigo e sentirem as primeiras flechas, não tiveram escolha dentro da mentalidade que carregavam. Recuar seria uma humilhação inaceitável para a nobreza reunida ali. Ficar parado enquanto os ingleses atiravam à vontade seria ainda pior. A resposta natural, honrosa, cavalheiresca, era carregar. E foi o que fizeram. A cavalaria pesada francesa avançou primeiro, exatamente como planejado. Cada cavalo de guerra carregava um cavaleiro com armadura de placas completa. Uma armadura dessas pesava entre 25 e 35 quilos. Com o cavaleiro dentro, um nobre com espada, escudo e equipamento adicional, o peso total sobre o animal facilmente ultrapassava 120 quilos. E esses cavalos já eram animais enormes, pesados por natureza. Os cavalos começaram a afundar na lama desde os primeiros metros. Não é que a lama os parou de imediato. É que cada passo exigia o triplo do esforço normal. As patas afundavam, saíam com dificuldade, tornavam a afundar. Os animais perdiam o equilíbrio. Tropeçavam. Alguns caíam.
Os que caíam raramente conseguiam se levantar com rapidez, e o cavaleiro dentro da armadura, uma vez derrubado no chão lamacento, era praticamente incapaz de se erguer sem ajuda. A armadura que deveria protegê-lo tornava-se uma prisão de metal no fundo da lama. E enquanto tudo isso acontecia em câmera lenta, as flechas continuavam caindo. Os cavalos, atingidos e apavorados pela dor, fizeram o que animais apavorados fazem. Viraram e fugiram. Não para o lado. Para trás, direto em direção à infantaria francesa, que ainda estava avançando atrás deles. Animais de guerra em pânico, pesando 500 quilos, galopando de volta através das próprias fileiras. O caos se instalou antes de qualquer inglês ter avançado um único metro em direção ao inimigo. Mas o pior ainda estava por vir. A infantaria francesa, os homens a pé, com armaduras pesadas, escudos e lanças, continuou avançando mesmo no meio do caos. Eram treinados para isso. A formação cerrada era o padrão. Ombro a ombro, escudo junto ao escudo, criando uma muralha de aço que deveria absorver o impacto de qualquer ataque frontal. Em campo firme, essa formação era devastadora. Naquele campo, era uma sentença de morte coletiva. Quanto mais compactos marchavam, mais pisavam uns nos outros. A lama grudava nos pés a cada passada. Quem tropeçava não conseguia se abaixar para se levantar. Não havia espaço lateral. Quem caía era pressionado para baixo pelos companheiros que vinham atrás, incapazes de desviar porque o corredor não permitia. As armaduras pesadas, em contato com a lama úmida, tornavam qualquer tentativa de se levantar um esforço sobre-humano. Relatos de sobreviventes franceses, colhidos nos dias seguintes à batalha, descrevem algo que beira o inacreditável. Homens morrendo sufocados na lama. Não atingidos por flechas, não cortados por espadas. Sufocados, pressionados para dentro da terra, encharcada pelo peso dos próprios camaradas que avançavam sem perceber o que pisavam. Quando os poucos soldados franceses que conseguiram atravessar o campo chegaram à linha inglesa, estavam completamente esgotados. Mal conseguiam erguer os braços, mal conseguiam respirar dentro das armaduras. Os ingleses, que haviam esperado parados, relativamente descansados, com posição firme e estacas à frente, os receberam sem misericórdia. Se você chegou até aqui, você já entende por que esse tipo de batalha é diferente de tudo que ensinam na escola. Não foi força. Não foi sorte, foi observação, a capacidade de ver o que estava na frente de todo mundo e que ninguém quis enxergar. Tem um vídeo aqui no canal que mostra exatamente esse mesmo princípio funcionando dentro de um castelo medieval. Um engenheiro foi ridicularizado por anos por causa de uma decisão que parecia absurda. Até essa decisão, parar um exército inteiro sem derramar uma gota de sangue. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena logo depois desse. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal e ativa o sino. Cada vídeo novo chega sem aviso nas redes. A inscrição é o único jeito de garantir que você não perde o próximo. A Batalha de Agincourt durou menos de 3 horas. 3 horas para destruir a elite militar do reino mais poderoso da Europa Ocidental. Ao final, os ingleses contaram seus mortos. As estimativas variam, mas os historiadores modernos apontam para algo entre 100 e 500 homens. Um número que, dado o contexto, é quase impossível de acreditar. Do lado francês, os números são de outra categoria. Entre 6.000 e 10.000 soldados mortos. A imprecisão reflete o caos do campo. Muitos morreram afogados na lama, sem que ninguém ao redor soubesse exatamente quando ou como. Outros 1.500 foram capturados. Entre os prisioneiros estavam alguns dos nobres mais poderosos da França. Duques, condes, marechais, que valiam fortunas em resgates. Houve um momento durante a batalha em que Henrique V, temendo um contra-ataque coordenado com os prisioneiros já capturados, deu uma ordem que chocou até seus próprios homens: matar os prisioneiros franceses. Uma decisão brutal, contrária ao código cavalheiresco da época, que rendeu críticas mesmo entre os aliados ingleses. Mas que revela o quanto Henrique sabia que a situação ainda era instável e o quanto ele estava disposto a fazer para não perder o que havia conquistado com tanto custo. Entre os mortos estavam 3 duques, 8 condes e dezenas de barões e cavaleiros de alto escalão. A flor da nobreza francesa, literalmente enterrada num campo de lavoura encharcado no norte da França. A notícia chegou em Paris e o impacto foi de incredulidade absoluta. Não era possível. Não fazia sentido. Como um exército de famintos e doentes havia destruído a elite militar da França em menos de 3 horas.
As explicações que circularam rapidamente revelam muito sobre a mentalidade da época. Alguns culparam a covardia de certos nobres que recuaram cedo demais. Outros murmuravam traição. Alguém havia sinalizado algo para os ingleses. Havia os que atribuíam a derrota a um castigo divino, um julgamento celestial sobre os pecados da nobreza francesa. Muito poucos estavam dispostos a admitir a resposta mais simples e mais cruel. Eles haviam subestimado a lama. Tinham escolhido aquele campo. Tinham visto a chuva cair. Tinham acordado no dia seguinte, olhado para aquele terreno encharcado e não tinham feito a pergunta mais básica de qualquer general antes de uma batalha. O campo de hoje é diferente do campo de ontem. Não porque fossem incompetentes. Os comandantes franceses eram homens experientes com décadas de campanhas militares. Perderam porque estavam com a cabeça em outro lugar. Estavam pensando nos prisioneiros que ainda não tinham capturado, nos resgates que ainda não tinham negociado, na glória que já consideravam garantida. E nenhum homem que acredita que a batalha já está ganha presta atenção no chão onde ainda vai ter que lutar. Agincourt ficou na história como símbolo de uma derrota por excesso de confiança. Mas o que pouca gente percebe é que os franceses não perderam no campo de batalha. Eles perderam na noite anterior, quando a chuva começou a cair e ninguém, entre todos aqueles generais experientes, cavaleiros de elite, nobres com décadas de campanha, parou para perguntar: o que essa chuva vai mudar amanhã? Essa pergunta nunca foi feita. Não porque fossem incapazes de fazê-la, mas porque quando você acredita que o resultado já está decidido, você para de observar, você para de questionar. Você começa a planejar a celebração antes de a batalha acontecer. E a história tem um jeito muito cruel de cobrar esse tipo de descuido. 12.000 guerreiros, a melhor cavalaria da Europa. As armaduras mais caras que o dinheiro medieval podia comprar. A nobreza de um reino inteiro, reunida num único campo. Derrotados pela lama. Derrotados por um campo que eles mesmos escolheram. Derrotados por um detalhe que estava ali, visível, embaixo dos próprios pés, e que ninguém se deu ao trabalho de ver.